Amados, quando se fala em célula, qual é o sentimento que vem dentro de você? Você ama participar da célula? Você tem prazer em estar na célula? Porque, amados, você precisa haver alegria, você precisa amar, você precisa ter prazer. A célula não pode ser mais um trabalho pesado que te colocaram sobre os seus ombros. Senão, ela está fadada a não crescer, a não produzir, a não dar fruto. Então você precisa observar qual é o sentimento que vem dentro de você quando se fala em célula. Você ama a célula? Você é apaixonado por célula? Você tem paixão por célula? Se não tem, você precisa orar, pedir a Deus. Eu estive lá num café de pastores lá em Barueri. É interessante que o pastor Gumer, para dar um aviso, ele é tão apaixonado por aquele trabalho, que o aviso que ele dá de uma maneira tão gostosa, tão apaixonante, que você tem desejo de participar. Então o líder, ele precisa ser apaixonado. O anfitrião, ele precisa ser apaixonado. O auxiliar, ele precisa ser apaixonado. Por quê? Quando ele passar isto para alguém, quando ele convidar alguém com essa paixão, a pessoa vai dizer: eu preciso participar disso, eu quero participar. Ela vai ter desejo de participar. Por quê? Que você passou para ele de uma forma apaixonada. Que milagres têm acontecido na sua célula? Lá na sua célula pode acontecer milagres. É por isso que nós precisamos ser apaixonados pela célula. Deus não opera milagres só aqui, até porque o Senhor nosso Deus não está dentro de um quadrado. Não, Ele opera milagres aqui, Ele opera milagres lá na sua célula, lá no seu trabalho, lá na sua casa, aonde você o buscar, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Mas você precisa ser apaixonado pela célula, para que você possa atrair pessoas para a sua célula. Sua célula tem multiplicado? Sua célula tem dado fruto? O fruto da sua célula tem permanecido? Você precisa pensar nisso. As pessoas que você ganhou ali na célula, elas continuam firmes aqui na igreja, elas foram batizadas nas águas, continuam servindo ao Senhor, já estão se preparando para ser um auxiliar lá na sua célula. Precisa, amados. E se você não tiver paixão, se você não passar, para ele uma paixão, fica difícil de você conquistar novas pessoas para a sua célula. Se você chegar, vamos lá na minha célula, é rapidinho, das 8 às 9 já termina, a pessoa vai olhar para você, vai ficar naquela dúvida: será que eu vou? Será que esse negócio é bom? Mas se de repente a pessoa conta alguma situação para você, você fala: não, vamos lá na minha célula, Deus vai te abençoar, Deus vai responder essa sua necessidade, Deus pode te curar, Deus pode te libertar, Deus pode mudar a sua história, porque Ele muda. Só que nós líderes precisamos crer. E eu só passo de forma apaixonada quando eu acredito, quando eu creio, quando eu tenho convicção de que aquilo que eu estou falando é possível acontecer. Mas eu preciso ter convicção. Você tem convicção do que Deus pode operar milagres lá na sua célula? Diga amém. Amém. Então, meu irmão, seja apaixonado. Jesus quer te usar. Ele quer operar milagres através da sua vida lá na sua célula. Quais são os 5 pilares para um bom andamento da célula? Alguém saberia me dizer quais são os 5
pilares para um bom andamento da célula? Vamos lá: oração, louvor, dinâmica, palavra oficial e palavra de oferta. São 5 pilares de sustentação para um bom andamento da sua célula. Vamos repetir para nós guardar: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, palavra de oferta. Isso não pode faltar na célula. Você não pode chegar lá e já sentar, de repente já vamos aqui ministrar a palavra e vai fazendo um negócio meio que correndo. Não. Sua célula ela tem que ter uma sequência organizada, direitinho, até porque Deus abençoa coisas organizadas, Deus não abençoa bagunça. Nós precisamos nos organizar. Sua célula é organizada, precisa. E falando nisso, acho que a pastora Débora já falou um pouco de oração. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o louvor. Amados, uma das coisas importantes que nós precisamos aprender é que o louvor, seja ele na célula, seja ele aqui na igreja, ele não é para preencher um tempo vago, que nós não teríamos o que falar ou o que fazer, não. O louvor é algo importantíssimo, tanto aqui na igreja, quanto lá na célula. É fundamental. Só que eu preciso entender isso. Eu estive estudando, eu fiquei impressionado, e ao mesmo tempo fiquei preocupado, amados, principalmente com aqueles que vêm na igreja e de repente no momento do louvor, no momento da adoração, ficam indiferentes com o que está acontecendo. Fica olhando, uns de braço, eu observo assim de vez em quando, eu vejo uns de braço cruzado, encarando o pastor Nagai, tipo assim, vamos ver se ele vai falar alguma coisa comigo. Cuidado, amados. Outros, eu observo, principalmente vocês recepcionistas, os diáconos, os cooperadores, na hora que o louvor está acontecendo, amados, tem que haver uma reverência. O culto já começou, não é tempo de você receber o irmão, a irmão de repente vira as costas para o púlpito e começa a contar uma história, um acontecimento, e fica um tapinha nas costas, o outro aqui, e dá uma risada. Não, não pode. É um momento de nós trazermos a presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre este lugar. Então, os irmãos chegou, paz do Senhor, Deus abençoe, vamos adorar. Porque senão, ele atrapalha até você oferecer o seu louvor, o seu culto, a sua adoração a Deus. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Primeira definição de louvor. Louvor é algo que expressamos em direção a Deus. Louvor é algo que expressamos aos outros sobre Deus. Então é algo que eu expresso em direção a Deus e sobre Deus. O louvor ele tem que ter algo que venha engrandecer a Deus, venha falar de Deus, venha falar da grandeza de Deus. O louvor ele não pode ser um louvor que venha contar a minha vida, a minha história, ou a história de qualquer outro. Não, tem que expressar em direção a Deus e falar sobre Deus. Segundo, louvor normalmente expresso vocalmente e espiritualmente. Então, você está aqui cantando um louvor a Deus, lá dentro de você tem que estar assim: louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Por isso que você não tem como você louvar e ao mesmo tempo estar prestando atenção em outro lugar, ou ao mesmo tempo conversando com uma pessoa. Não tem como.
que ele é algo que você expressa, mas lá dentro você está engrandecendo ao Senhor. Você tem feito isso? Será que Deus tem achado entre nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Porque a Bíblia diz que Ele procura, e quando Ele procura, amados, é algo que me preocupa. Por quê? Porque você procura algo que você perdeu, você procura algo que não está ao seu alcance com facilidade ali, não está à sua vista. Aí você precisa sair procurando, vasculhando, varrendo, limpando, tirando os objetos, mudando de lugar para ver se acha. Você já pensou Deus aqui entre nós, tendo que procurar um adorador que o adore em espírito e em verdade, e seja aqui na igreja, ou seja lá na célula? O louvor é aquilo que eu falei, não é algo apenas para preencher 10 minutos, 15 minutos ali, não. É algo que nós precisamos expressar a grandeza de Deus, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso. E é o momento que nós expressamos esta grandeza, reconhecemos esta grandeza. Como Deus tem olhado para nós. O louvor é o momento de honrar a Deus. É o momento que eu reconheço que Ele é Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e eu sou apenas criatura, sou apenas filho, porque um dia eu o reconheci como Senhor da minha vida. Você tem honrado ao Senhor durante o seu louvor? Deus tem tido alegria em ver você louvar lá na célula, em ver você louvar aqui na igreja. O louvor é fundamental tanto aqui na igreja quanto na célula. E você precisa estar atento a isso, você precisa estar ligado a isso, é muito importante. O louvor também é um instrumento para a batalha espiritual. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 20 ao 28. Olha o poder do louvor. Por isso, amado, que quando nós formos louvar ao Senhor, nós precisamos louvá-lo com muita seriedade. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, amados. Olha o que diz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Aleluia. Israel estava cercado, o povo de Judá estava cercado. O inimigo era feroz, mas olha o que acontece no versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército. Como? Como eles iam à frente do exército? Cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluia. Olha o que eles estavam cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores,
O Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Olha o poder do louvor, amados. Quantas das vezes, de repente, não sei se você já sentiu isso, mas algumas vezes eu senti isso. Você vem na igreja, aí você ora, aí começa o culto, mas você sente aquele peso, você sente aquela atmosfera, parece que fechada. Aí de repente começa o louvor, e o louvor vai acontecendo. Aí quando termina o louvor, você não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu. Isso é o poder do louvor. Amados, no mundo espiritual acontece isso. O inimigo de nossas almas se levanta, amados, tentando impedir nós de adorar, nós de prestarmos um culto ao Senhor, e muitas das vezes nós chegamos aqui, assim, parece que a coisa não está fluindo, parece que a coisa não passa deste pano para cima, mas quando você começa a adorar, quando eu começo a louvar, quando Deus começa a achar entre nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não há inferno que impeça do céu descer sobre nós. Não há inferno, amados. Por isso que o louvor é muito importante, tanto aqui ou lá na cela. De repente você passou um dia difícil, de repente você passou um dia de luta, de dificuldade, um dia que você chegou na igreja angustiado, mas você já experimentou adorar ao Senhor? Você já experimentou nesses momentos abrir o coração e dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome, aleluia. Você já experimentou fazer isso de coração? Amados, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Por isso que nós precisamos, amados, chegarmos na casa do Senhor e o adorar em espírito e em verdade. Eu não posso ficar indiferente. Não é hora de você conversar com o seu irmão ao lado, não é hora de você se distrair por nada. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, que com certeza, sem sombra de dúvida, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com uma resposta de Deus. Mas você precisa adorar. Você tem levado o momento de louvor a sério, como Josafá levou, como o povo de Judá levou, quando eles pensavam que não tinha jeito, falou: vamos cantar, e olha o que Deus faz. Então Josafá e seus soldados versículo 24, quando os homens de Judá foram para o lugar, de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos e roupa, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando-os, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Aleluia! Olha o poder do louvor. Como você tem louvado? Você tem levado a sério esse momento de louvor lá na sua cela?
Você que prepara, de repente, nessa semana você foi escolhido para preparar o louvor. Você prepara o louvor com alegria, com prazer, ou você fica, nossa, eu queria levar a palavra. Ah, não, eu queria fazer isso. Ou então, quando o líder pede, você fala, não vou fazer não. Deixa Deus te usar. Vira para o seu irmão e diga para ele, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amados, o louvor é importantíssimo. Adoração significa reconhecer ou valorizar, ou dar crédito a quem merece. E o nosso Deus merece ser reconhecido como único e Senhor das nossas vidas. Como único e Senhor Deus em toda a terra. Não há outro além do nosso Deus. Eu estava estudando e fiquei preocupado, amados. Quantas das vezes a gente é pastor e a gente está aqui em cima. Vocês podem observar que seja no momento do louvor, da palavra, sempre a gente está dando uma olhada geral no que está acontecendo. E a gente vê as pessoas, muitas das vezes, filhos de Deus, muitas das vezes, pessoas que fazem parte do ministério, pessoas que foram escolhidas a dedo pelo Senhor, porque você foi escolhido a dedo pelo Senhor, se distraindo, levando a coisa assim de qualquer maneira. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, o nosso Deus sendo o Senhor nos céus e na terra, sendo todo poderoso, não há outro Deus igual ao nosso Deus, não há, amados. E quantas das vezes nós não oferecemos aquilo que Ele merece. Aí eu me deparo, esses dias eu já passei algumas vezes ali pela Via Dutra, e a gente passa ali pela Aparecida, né? Aparecida. E aí a gente vê algumas pessoas caminhando pelo acostamento. Aí você ouve história, já vi, né? Nunca fui lá, nunca entrei lá dentro, não sei como é que é a cidade, né? Aí eu já vi reportagem de pessoas atravessando uma ponte enorme de joelho, adorando, ou prestando culto, ou servindo a um Deus que não fala, que não ouve, que não vê, né? E quando nós chegamos diante do Deus o Todo-Poderoso, chegamos diante do Deus o Soberano, não o reconhecemos como Deus. Porque quando eu não levo a sério um momento de louvor, um momento que é para me reconhecer a grandeza de Deus, quando eu não levo isto a sério, eu não estou reconhecendo Deus como Senhor. Estou de qualquer maneira. Amados, isso é muito sério. De que maneira você tem prestado culto ao Senhor? De que maneira você tem adorado ao Senhor? Pense nisso. Em nome de Jesus. Se nós como líderes de célula, se nós como líderes na igreja, nós começarmos a lançar essa semente nos corações dos nossos liderados, que nós precisamos prestar louvores a Deus, reconhecendo a grandeza dEle, amados, Deus não vai precisar procurar entre nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele vai achar muitos. Ele não vai sair procurando, ele fala, ali tem um, aqui tem outro. Ele vai ser fácil, amados. Vai ser fácil. Ele bateu o olho e falou, que igreja que me adora. Olha que coisa linda. Né? De repente, pode até acontecer como aconteceu. Né, quando o Deus dá a entender mais ou menos assim, Deus faz uma reunião lá no céu, e de repente aparece lá o diabo, né, e Deus diz para ele, de onde vieste? De rodear a terra, viste o meu servo Jó?
Você já parou para imaginar Deus fazendo esta reunião? E Deus dizendo para o diabo: de onde vieste? De rodear a terra. Vocês viram meu povo, lá do projeto Família Debaixo da Graça, como eles me adoram? Amados, nós precisamos disso. Deus precisa testemunhar que nós somos verdadeiros adoradores. Deus testemunhou de Jó, e Deus precisa testemunhar de mim e de você, que nós somos verdadeiros adoradores. Como você tem adorado ao Senhor? Adoração é dada a Deus de todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Eu tenho uma dificuldade, né? Muitas das vezes eu vejo o pastor Nagai dançando, e ele dança com uma facilidade. Isso não é meu jeito. Mas se você tiver esse jeito, dance, pule, vibre diante de Deus. Você está diante do soberano. Você está diante do maravilhoso. Você está diante daquele que pode mudar a sua história. Ele pode. Ele pode. E não há quem possa impedir quando Ele resolve agir. Não há, amados. Mas de que maneira eu tenho adentrado na presença deste Deus? Adoração é uma expressão de amor do coração. Adoração e louvor a Deus são uma atitude de reconhecimento de sua supremacia e de seu senhorio. Será que eu reconheço através da minha adoração, através do meu louvor, que Ele é o Supremo? Ele é o Senhor dos senhores. Eu preciso fazer isso. Adoração é a habilidade de expressar a Deus com todo o meu ser, corpo, alma e espírito. O coração em adoração é a depuração de nosso ser, desprovida de vergonha, colocando-nos diante do Senhor em profunda devoção. Adoração é amor extravagante, é comunhão com Deus, que apenas pode ser experimentada pelos seus filhos queridos. A minha pergunta é: há filhos queridos de Deus nesta noite? Há filhos queridos de Deus nesta noite? Glória a Deus. Vamos adorá-los, amado. Seja lá na sua cela, seja no seu dia a dia, seja aqui na igreja. O momento do louvor não é um momento para enchermos um espaço ou um tempo, não. É o momento que eu e você temos o privilégio de reconhecermos a soberania, a grandeza, a supremacia do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Não deu para terminar, só fiquei praticamente na introdução. É muito lindo, amados. Eu estudei hoje, eu fiquei ali pensando, meditando. Que coisa boa é te servir um Deus como o nosso. Seja apaixonado pelo Senhor. Seja apaixonado. Não fica pelas beiras, não. Se envolva, se envolva. Se envolva com aquilo que Deus tem para você. Que Deus tem muitas coisas para você. Se você está aqui ainda hoje, é porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. Aleluia. Vira para o seu irmão, diga isso para ele. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. E coisa boa é ser contado pelo Senhor. Aleluia, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Amém, glória a Deus. Curva a sua cabeça.